religião e religiosidade. Eu vou usar um data show aqui para ficar mais fácil, né? Eu vou sair daqui. Deixa eu botar essa outra cadeira aí também. Isso. Boa noite a todos. Eu queria dizer da enorme alegria da gente estar aqui em Guarapari. É a primeira vez que a gente está vindo aqui nessa casa. Estamos muito felizes. A gente realmente percebe assim, a energia positiva, né? Exatamente como a Regina falou, todo mundo se abraçando, todo mundo se beijando, todo mundo se cumprimentando. E aí eu vou fazer aquela saudação inicial que a gente costuma fazer, que é sempre importante, né? A Agremiação Espírita Francisco de Paula, ela fica lá na Rua dos Araújos, número 28, na Tijuca. É sempre importante a gente poder falar assim, o endereço completo, a informação da casa, porque Francisco de Paula, só naquela região ali da Tijuca e Vila Isabel, são 3 Francisco de Paula, são 3 instituições. Tem a Associação Espírita Francisco de Paula na Rua Senador Nabuco, tem a Congregação Espírita Francisco de Paula na Rua Conselheiro Zenha, e tem essa que é onde eu trabalho hoje, que é a Agremiação Espírita Francisco de Paula, tá? Que é essa que fica na Rua dos Araújos, número 28. A casa lá tem 77 anos de existência, é uma jovem senhora, né? Mas a gente não está aqui, não está quem está aqui, claro, né? Ah, o Eduardo está aqui, claro, o Eduardo está aqui, mas eu estou aqui em nome da diretoria, em nome dos trabalhadores da casa, dos médicos, dos tarefeiros, frequentadores, associados e tudo mais, né? Benfeitores espirituais e assim por diante. O que a gente está fazendo aqui, a gente sempre gosta de quando tem assim gravação, né? A gente gosta de dizer, pede assim meio minutinho, mas a gente informa algumas coisas que são fundamentais, que é a questão de que os centros espíritas devem se visitar, trocar palestrantes, se visitar, assistir estudo, conversar, participar. Quanto mais a gente tem interação, quanto mais a gente troca, melhor é para a doutrina espírita. A doutrina fica fortalecida, fica homogênea, e a gente tem falado aí, tem percebido isso, porque a gente sai, por exemplo, lá de Cachoeiro de Itapemirim, vai em Cachoeiro de Itapemirim, vai lá na Fazenda Velha, falando aqui de Espírito Santo, né? Fazenda Velha, vai em Colatina, aí estamos aqui em Guarapari, vai em Itaoca, Marataízes, né? Marataízes, Piúma, se for falar tudo não vou nem lembrar, né? Iconha, Muqui, em Moço do Sul, mas em qualquer lugar que a gente vá aqui no Espírito Santo, aí você vai lá para o Rio de Janeiro, anda em vários centros espíritas, vai para Minas Gerais, anda em vários centros espíritas. Quinta-feira agora, estou indo para Taubaté, em São Paulo. Também funciona igualzinho aqui a casa. Todos os centros funcionando igual. E aí tem a enorme alegria, porque mais do que ter a alegria da gente ver o pessoal trabalhando de maneira coesa, de estar o pessoal trabalhando com a doutrina espírita forte, né, trabalhando com a doutrina de maneira harmônica com a doutrina espírita, mais interessante do que isso, e é até uma questão que é consequência, uma coisa é consequência da outra, né? Só para vocês poderem ter ideia, agora de tarde lá em Itaoca, na verdade não foi um estudo, foram 2 estudos, tá? Um sobre o Livro dos Espíritos, que falava do materialismo, e um outro, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, que também encaminhava em direção a questões do materialismo. E na página de abertura lá, adivinhem qual foi o assunto? Materialismo. Aí a gente chega aqui no centro para trabalhar religião e religiosidade. E aí o companheiro, aleatoriamente, tem 180 mensagens para escolher do livro Fonte Vida, ele tem 180 mensagens. E a mensagem que ele fala é justamente a de número 134, busquemos o equilíbrio, que é montada em cima do Evangelho de João, na primeira carta de João, capítulo 2, eu estou sem óculos, mas eu vou tentar, versículo 6, que diz o seguinte: aquele que diz permanecer nele, deve também andar como ele andou.
Isso é sensacional. Porque isso que está escrito aqui, se bobear, eu vou ter que ler várias vezes durante o estudo de hoje. Porque tem simplesmente tudo a ver com religião e religiosidade. A gente colocou esse slide aqui, inicial, essa imagem, essa lâmpada aqui, essa tem onde ligar? Tem. Essa aí eu acho que vai ficar, não sei se vai ficar bom para... Não tem problema não. Não tem, né? Mas para que assim, para ficar melhor para o pessoal enxergar aqui, eu acho que vai ficar bom. Eu queria dizer a vocês o seguinte, vocês reconhecem essa imagem? Eu acho que é melhor você ficar dali. Não, e você aqui no meio? Tá bom assim, ficou bom? Tá bom? O importante, né, eu aparecer também não tem importância nenhuma não, tá? Para não queimar o filme, né? Mas aí aparecendo ali o slide é o que é o mais importante. Vocês reconhecem o slide? Quem é aquela santa criatura ali? Saulo de Tarso, né? Ainda é Saulo de Tarso. Tem companheiros que falam Paulo de Tarso, e a gente, como bom professor, chega e fala para a pessoa assim, tá valendo, né? Saulo de Tarso, Paulo de Tarso, a gente aceita porque pelo menos a pessoa está entendendo o que está acontecendo. Aqui é aquele choque que ele recebe ao visualizar Jesus. Claro que Jesus aqui aparece justamente dentro dessa luminosidade extrema que está aqui. O próprio mestre nos disse de maneira muito clara, eu sou a luz do mundo, né? Então aquele que me seguir jamais andará em trevas. E muitos companheiros imaginam o que foi esse evento, o que foi esse acontecimento na vida de Saulo. Às vezes a pessoa olha e fala assim, porque aí ele caiu do cavalo. Se fosse cavalo, até estaria bom para ele, mas na verdade ele caiu do camelo, provavelmente. Não era cavalo que eles utilizavam para caminhar no meio do deserto, tá? Então era camelo. Então cair do camelo é muito pior do que cair do cavalo, porque o camelo é bem mais alto do que o cavalo. Se não fosse suficiente, toda a luminosidade de Jesus, toda aquela capacidade de Jesus, muitos historiadores imaginam que ele possa ter ficado realmente cego, momentaneamente cego, em virtude daquela grande luminosidade. Outros companheiros estudiosos dizem que provavelmente foi um choque, né, que bateu com a cabeça no chão e que pode ter dado algum tipo de pequeno derrame e que esse derrame possa ter impedido a questão visual dele. Mas nós não podemos nos esquecer que, além dessas questões, também seria bastante razoável que ele tivesse um choque psicológico. Porque imaginemos nós que temos uma convicção, imaginemos nós que estamos seguindo numa convicção, estamos perseguindo todos aqueles que acreditam em Jesus, e justamente durante essa perseguição aparece justamente Jesus diante dele. Deve ter sido um choque, um baque emocional, que a gente diz assim, né? É como se a gente fosse fazer uma prova. Vocês já fizeram prova de matemática muito difícil? Alguém já fez? Matemática é sempre difícil, né? Impressionante, né? Não é não? Matemática é fácil? Ela gosta. Professora de matemática é covardia, né? É covardia. Eu também acho matemática deliciosamente fácil, né? Mas não é o comum, infelizmente não é o comum a gente ver isso não. Matemática, física, todas as matérias, todos os estudos ligados às ciências ligadas aos números são aquelas que mais deixam as pessoas preocupadas, né? E aí a pessoa vai fazer a prova, e aí quando vai fazer a prova, dá um branco. Né? O que é esse branco? Esse branco, né, vou até lembrando aqui meu pai me recomendava assim, falava comigo assim, Eduardo, quando você for fazer uma prova na sua vida, sempre mantenha a calma. Aí eu fiquei todo feliz, né? Nossa, que legal, meu pai me ensinando isso, né? Aí ele pegou e falou assim, ou a calma da sabedoria, ou a calma da ignorância. Aí eu falei, realmente, né? Porque se a pessoa não sabe nada, né? Por que ela vai ficar nervosa? Não tem por que ficar nervosa, né? Fica tranquila e vai em frente. Mas não foi isso que deve ter acontecido com Paulo, não deve ter acontecido isso com Saulo. Para a gente poder estudar o assunto, o que a gente fez? A gente foi no dicionário, daqui vocês vão ver que religiosidade é interessante também falar uma outra coisa.
eu na hora que fui procurar o dicionário, eu fiquei apavorado, né? Eu fiquei pensando assim, né? Porque eu tinha feito outros estudos, e nesses outros estudos, teve um estudo que eu procurei a palavra ardil, tá? Aí eu abri o dicionário, né? Aí ardil falava assim, ardil é sinônimo de embuste, é sinônimo de... faltou outra palavra, mas não tem problema. Aí eu peguei, fui no embuste. Aí o embuste falava assim, embuste é ardil. Entenderam? Ardil é embuste é ardil, né? Cilada é a outra palavra. Aí fui em cilada é embuste e ardil, também não resolveu nada. Ou seja, uma apontava para duas, a outra apontava para as outras duas, e a outra apontava para as outras duas, e a gente não tinha nenhuma referência. Quando eu comecei a olhar a respeito da religiosidade, ele me falou assim, dicionário, religiosidade é a qualidade do que é religioso. Aí eu falei, tá ótimo, já começou a apontar para outra palavra. Aí fui em religioso. Religioso diz que é pertencente ou relativo à religião, profundo, austero, respeitoso. Aí eu falei, relativo à religião. Religiosidade, qualidade do que é religioso, religioso, pertencente ou relativo à religião. Então já vou ter que ir agora na palavra religião. Só que quando nós formos na palavra religião, nós usamos a parte da etimologia da palavra. E nós chegamos ao famoso e muito conhecido verbo religare. Muita gente já falou a respeito disso. Isso não é novidade. Religião é religare. Isso não é novidade para nós espíritos. A única questão é que normalmente as pessoas imaginam que religare é ligar novamente, como se fosse religar. E quando nós vamos no sentido da palavra religare, do latim, no sentido de religar, na realidade a gente acaba caindo numa cilada. Qual é a cilada? A cilada é que a gente imagina em algum momento, passa pela cabeça de algumas pessoas, que a gente precise se ligar a Deus. Aí a pessoa vai falar assim, por quê? Quando nós chegamos, e até podem, né, se vocês quiserem me ajudar, eu ficaria bastante feliz, né? A gente às vezes pergunta assim, o que nós precisamos fazer para estarmos ligados a Deus? O que a gente precisa fazer? Isso, não precisa brigar para falar, pode falar uma só de cada vez. O que a gente precisa fazer? Normalmente, se alguém chegasse para vocês e perguntasse para vocês uma prova, não de matemática, mas uma prova que perguntasse isso, falasse para vocês o que é necessário ser feito para que nós estejamos ligados a Deus. Ser um homem de bem. Ser um homem de bem. O que mais? Amar o próximo. Amar o próximo. O que mais? Buscar uma sintonia com o Pai através dos seus ensinamentos. Buscar uma sintonia com o Pai. O que é necessário? Olha que eu já avisei que isso é uma cilada, né? Eu já avisei que é uma cilada, né? Por quê? Porque normalmente, sabe o que acontece conosco? Nós somos pessoas que não apenas nós atendemos aquele requisito de sermos espíritas, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que cada um faz em domar as suas más inclinações. Então nós dentro lá do nosso coração, a gente já tem esse esforço de melhorar, a gente já tem essa vontade de melhorar. Então, em determinado momento, a gente acaba confundindo um pouquinho o conceito, porque a gente começa a acreditar que para ter Deus ao nosso lado, a gente tem que continuar a se melhorar, esquecendo de uma das grandes características que Deus tem, que é a onitudo, onipresença, onisciência, onibondade, 100% infinitamente bom, infinitamente justo, infinitamente misericordioso. Deus é 100% tudo. Então, se nós pegássemos
uma pequena partícula, vamos imaginar que eu tivesse uma super pinça, que eu fosse capaz de pegar uma partícula que está aqui no espaço. Na hora que eu pego essa partícula, aqui dentro dessa partícula existe a ação de Deus. Quem nos garante isso é justamente o Livro dos Espíritos, que diz pra gente que Deus é inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Então, em todo o universo existe a ação de Deus. A ação, a vontade do Pai, né, que tem até um nome, né, a providência divina, que está estudada de maneira muito clara dentro da Gênese, é assunto para outra palestra, nós não vamos entrar dentro do assunto, mas a providência divina mostra que Deus age em todos os lugares do universo, todos, sem nenhuma exceção, sempre a vontade de Deus está sendo feita. A gente colocou um slide mais lá na frente, que a gente vai relembrar, mas a gente já pode tocar nesse assunto agora. Vocês lembram daquela passagem em que Chico Xavier diz assim: não há sequer uma folha seca que caia que não seja pela vontade do Pai. Ou seja, se até a folha seca cai de acordo com a vontade de Deus, imagine cada uma das criaturas criadas por Deus. Porque todos nós fomos criados por Deus. E Ele nos ama infinitamente. Então, na realidade, entender que religião é religar, no sentido de religar a Deus, não tem muito sentido. Porque na realidade seria a mesma coisa de a gente dizer que tem que religar uma coisa que nunca foi desligada. Então, a gente precisa ir na etimologia de uma maneira um pouco mais intensa para poder perceber que o re, ele também tem uma função de prefixo intensificativo, de intensidade, tenta dar uma maior intensidade. E o ligare vai ter a função também de unir ou atar, ou seja, religare passa a ter a significação de atar firmemente. Já estamos atados, já estamos conectados, sempre conectados. Porém, alguns vão se conectar mais do que outros que estarão não tão conectados como deveriam estar. Ápice dessa conexão, Jesus em determinado momento diz pra gente, ele diz assim: eu e o Pai somos um. Tudo que Jesus faz, sem exceção, é de acordo com a vontade do Pai, como o Espírito todo já está. Por isso, a imensa importância da gente ter essa página escolhida. Vou ler de novo. Agora ficou mais difícil ainda, né? Porque agora tem... lê para mim, por favor. Faz isso por mim. Essa daqui, só a passagem evangélica. Só a passagem. Não rejeites, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Já virou a página e eu não vi. Virou? Não é essa a página, não. Ah, 134. 134. Voou o papel que estava nela aqui. Eu não estou vendo aqui assim. O papel está marcado? É que eu não estou enxergando nada. Temos o equilíbrio. Aquele que diz permanecer nele, deve também andar como ele andou. Isso. Aquele que diz permanecer nele, deve também andar como ele andou. Isso é muito lindo, né? Isso é muito lindo, né? Porque não apenas a gente vai ter que andar como Jesus, como a gente vai ter que andar com o uno. É andar segundo as leis de Deus. Por isso que quando tem a definição do homem de bem, diz lá de maneira muito clara: o homem de bem é aquele que cumpre a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. É essa que é a grande situação para cada um de nós. Vejamos então que nós temos a questão de atar firmemente, e nas traduções da palavra religiões
nas interpretações, no dicionário, ele também coloca a questão de atender a uma obrigação. Atender a uma obrigação. O que nós fizemos? Qual é a obrigação que a gente tem que atender? Nós temos uma obrigação. Qual é a obrigação que nós temos que atender? Jesus fez essa pergunta várias vezes. Jesus foi questionado sobre esse assunto. Tanto ele fez essa pergunta, como também foi questionado. As duas situações levaram a mesma resposta. Quando se fala o que a gente tem que fazer, o mais importante é efetivamente amar. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo. É isso que a gente tem que lembrar. Tem que aprender a amar, não tem jeito. O Livro dos Espíritos, na questão 860, lá no meio da questão 860, da resposta dos Espíritos, os Espíritos dizem para a gente assim: fazer o bem que lhe cabe. Tá? Algumas traduções dizem fazer o bem que lhe cumpre, o único objetivo da vida. Nós estamos aqui para aprender a amar. É para isso que a gente está aqui. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo. Lembrando que aquele que diz que ama a Deus e não ama o próximo, ou aquele que ama ao próximo e diz que ama ao próximo, mas não ama a Deus, então ele está em incoerência de qualquer maneira e não está conseguindo fazer alguma coisa. Para poder ter realmente a questão do amor, precisa efetivamente amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo. Então, quando nós vamos interpretar essa questão, o Livro dos Espíritos nos traz essa situação. Lá na questão 132, Kardec pergunta assim: qual o objetivo da encarnação? A gente costuma fazer uma dinâmica nessa hora, que a gente chega para as pessoas e fala para as pessoas assim: olha, tem aqui dentro do ambiente alguém que seja muito, mas tem que ser uma pessoa muito prestativa. Alguém aqui é muito prestativo? Todo mundo é prestativo. Você é prestativa? Sério? Como é que é o seu nome mesmo? Andréia, você é muito prestativa. Eu tento. Não, Andréia, fala sério. Você é muito prestativa? Eu não sei como é que é esse muito. Eu tento ser prestativa. É uma coisa tranquila. Tem padaria aqui perto? Não sei. Tem alguma venda, alguma shopping, farmácia, qualquer loja aqui perto? Tem? É que é pra lá, que aqui perto é só residencial. É só residencial. Fiquei livre, viu? Você mandou buscar pão, né? Lindo. Já ouviu falar isso? Hein? Olha, eu imaginei. Faz de conta que aqui na casa do companheiro, do Linguinha, né? Aqui na casa do Linguinha ele vende pão, tá? Aí eu pergunto para você assim: mas não queria que você fosse buscar pão, não. Eu queria que você fosse na padaria. Você iria na padaria para mim? Iria? Então, por favor, pode ir. Eu vou buscar essa padaria. Na casa do Linguinha. O que você quer Ah! lá? Reparem só o seguinte: a Andréia é muito prestativa. Na hora que eu perguntei se ela faria um favor para mim, ela disse que faria. Na hora que eu pedi para ela ir na casa do Linguinha, ela disse que iria. Mas ela fez uma pergunta fundamental: o que eu quero que ela faça? Entenderam? Repare o seguinte: todos nós, teoricamente, somos muito prestativos. Não é isso? Não foi isso que você falou para mim, Regina? Todos somos muito prestativos. E tão prestativos que nós nos planejamos em reencarnar. Não planejamos? O Livro dos Espíritos ensina isso. Diz assim, que existe o planejamento da reencarnação. A gente, antes de reencarnar, nós escolhemos o gênero das provas. Pergunta: qual é o objetivo da encarnação? Para sair daqui e ir na casa do Linguinha, ela só vai se souber o que tem que comprar. Mas ela estava desencarnada e encarnou. E eu pergunto: qual é o objetivo da encarnação? Resgates, né? Vou facilitar a vida para vocês, hein? Vou facilitar a vida para vocês. Olha só, vou facilitar a vida para vocês, hein? Olha só. 1, 2. Deus lhe propõe
São dois motivos, além de ter uma cuca ali no chão. Melhorar. Hein? Melhoramento. Melhoramento, primeira coisa. Mas o que a gente veio fazer aqui, gente? Evoluir. A Andréia não sai daqui para ir no Linguinha, que é a casa do lado, se não souber o que tem que comprar. Saiu do plano espiritual, do mundo espiritual e encarnou, e vocês não vão dizer para mim que vocês não lembram o que vocês vieram fazer? Resgatar. Eu ia aprender. O que mais? Me educar mais. Educar mais, aprender, muito bom. O que mais? O que a gente veio fazer? Aprender um progresso. Buscar um progresso. Isso. Aprender um Ó, progresso evolutivo. isso tudo que vocês estão falando responde à primeira parte. A primeira parte da resposta é: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Ou seja, o grande primeiro objetivo é esse progresso. Não tem problema ter utilizado a palavra resgate, porque quando ele complementa a questão, ele diz que uma das formas de fazer esse progresso, de alcançar e buscar o progresso, é através das provas e expiações. Então não tem problema essa resposta. Essa resposta também atende à primeira parte da questão. Só que a gente não sai daqui para ir na casa do Linguinha se não tiver não souber o que vai comprar. E podemos até fazer um outro exercício muito interessante. Vamos supor que eu fosse a pessoa prestativa. Eu sou o prestativo. Vocês, qualquer um de vocês, me pediu assim: Eduardo, vá lá na padaria e compre leite e pão. Aí eu retorno e digo assim: comprei pão. O que vocês me dizem? Cadê o leite? Cadê o leite? Não é assim? Aí eu digo: o leite está na padaria. Então volta. Então volta lá para comprar o leite. É isso aí mesmo. Pode fazer o pão, o leite, a manteiga. Sim, mas aqui a ideia é a seguinte: se você me pediu para comprar pão e leite e eu só trouxe o pão, Tem que voltar para buscar outro. vou ter que voltar para buscar outro. Não tem jeito. Essa é a regra que você está colocando para mim. Vai, com a maior tranquilidade, vai falar assim: Eduardo, eu te pedi para comprar pão e leite. Se não comprar pão e leite, volta para comprar. Não tem café. É essa a ideia. Repare o seguinte: nós estamos fazendo a pergunta para nós que estamos aqui dentro do ambiente. São dois objetivos, a gente só lembra um. Logo, o que vai acontecer quando nós desencarnarmos? Voltar para buscar o que Volta para poder cumprir o que está faltando. E a segunda parte da resposta é muito interessante, porque ele diz assim: os espíritos falam para Kardec, a encarnação tem ainda outra finalidade: pôr o espírito em condições de cumprir sua parte na obra da criação. Ou seja, cada um de nós tem uma parte diferente do outro. Cada um de nós tem uma parte diferente do outro. Mais do que isso, a parte que cabe a um não é mais importante do que a parte que cabe a outro. Às vezes a gente diz para a pessoa assim: quem é mais importante? Um médico ou um lixeiro? Tem gente que pega e fala assim: claro que é o médico. Aí a gente fala com a pessoa assim: imagine o que acontece com uma cidade se simplesmente não tiver mais serviço de lixeiro. Aí a pessoa fala: não, mas a responsabilidade do médico é muito maior. Aí a gente diz assim: e a responsabilidade de um maquinista de trem que carrega 800, 1.000, 2.000 pessoas? E a responsabilidade de um piloto de avião que carrega 250 pessoas? E a responsabilidade de um motorista de ônibus que durante um dia, em 8 viagens, carrega aí 700, 600 pessoas? Quem tem mais responsabilidade?
sobre a vida alheia? Ou será que é aquele trabalhador lá da padaria que fabrica o pão, que pode simplesmente dar um problema de saúde em toda a população de um bairro? Ou será que é o trabalhador do laticínio, que pode simplesmente envenenar toda a população de uma cidade? Então, na realidade, as funções que cada um de nós temos são comparáveis às peças de uma bicicleta. Por exemplo, a pessoa chega e fala assim: qual é a peça mais importante da bicicleta? Não existe. Todas são necessárias. Porque se a pessoa chegar para mim e disser assim: não, mas o guidão é fundamental, tira o freio. Ah, mas o freio é fundamental, tira o selim. Ah, mas o selim é fundamental, tira aquela válvulazinha desse tamanho que está aqui, que fica dentro do birro, que mantém o pneu cheio. Tira aquela porquinha desse tamanho que segura o guidão no lugar. Aquela outra porquinha que segura a roda. Na realidade, tira o elo, um elo da corrente e experimenta andar de bicicleta. Então, na realidade, cada um de nós tem uma parte. E essa parte é justamente aquela parte ligada ao amor. O nosso companheiro Paulo de Tarso, quando ele se vê diante da situação que Jesus estava apresentando para ele, aquilo ali é um baque do tamanho do mundo. Porque ele estava 100% convicto que tinha uma situação que ia levá-lo ao caminho de Deus, e ele descobre que na realidade a situação correta estava diametralmente oposta. Então a gente pega e faz exercícios entre nós. Exercícios entre nós. Por exemplo, vou pedir a participação de vocês, né? Está gravando o áudio, então vai dar para ouvir o que vocês vão falar. Eu, por exemplo, a gente podia fazer uma brincadeira assim. Eu falo uma palavra e vocês me retornam o que vem à cabeça de vocês em primeiro lugar. Por exemplo, arroz. Feijão. Ah, mas podem falar outras pessoas. Não falou feijão. Olha, arroz. Vamos, gente, arroz. Tempero. Risoto. Tempero. Ai, gente, eu não ouvi. O tempero. Ah, o tempero, arroz com tempero. Ah, tá, tempero. Legal. Guarapari. Bonita. Bonita, isso. Mar, praia. sol, praia, lindo. Muito bom. Kardec. Lindo, nossa, legal. Espiritismo. Inteligente, responsabilidade. Vamos, gente. Codificador. Kardec. Abnegado. Muito legal. Muçulmano. Irmão nosso. Hã? Irmão nosso. Não. Sem timidez, né? Não, porque muita gente não fala o que vem na cabeça. Eu pensei imediatamente. Irmão. Legal, muito bom. Eu já fiz isso num salão, tinha pelo menos umas 100 pessoas. Aí falaram, muçulmano, terrorista, bomba. E por aí vai. Equivocado. Equivocado. Atrasado. Mais do que isso, gente. Mais do que isso, gente. Olha só uma coisa importante, só para a gente poder perceber. No mundo, tem mais de 1 bilhão de muçulmanos. Se todos os muçulmanos estivessem com bombas ou estivessem dentro do caminho do terror, nós íamos estar totalmente fritos, não ia ter saída, gente. Na realidade, o que a gente precisa ter dentro do nosso coração? Você fala, claro, Regina, é nosso irmão. Claro. Muçulmano e islâmico, como queiram, é só a designação de uma outra religião. E nós precisamos prestar muita atenção nisso. Por quê?
Porque senão a gente acaba agindo da maneira como a gente colocou agora há pouco, que acaba agindo de uma maneira semelhante a achar que a nossa profissão ou que a nossa ocupação é melhor do que o outro. A minha ocupação é melhor do que a do outro. A minha ocupação é mais importante do que a do outro. Aí a pessoa age da mesma maneira do que diz respeito à religião. E a gente precisa perceber isso, que na realidade a grande questão do ser humano não é somente a religião. A religião em si, ela não vai dizer absolutamente nada a respeito da conduta da pessoa. Dentro da história da humanidade, nós já tivemos irmãos. Nós estamos falando de história, nós não estamos falando de crítica à religião. É muito importante isso. É muito importante isso. Dentro da história da humanidade, alguns irmãos interpretaram de maneira equivocada o ensinamento de Jesus, que disse em determinado momento que veio trazer, não veio trazer a paz, veio trazer a espada. Aí o que a pessoa faz? Pega a espada e futuca o outro. A espada não é para futucar o outro. A espada é moral. A espada é para futucar a si mesmo. É para cutucar a si mesmo. Ei, acorda, desperta, presta atenção no que você está fazendo com a sua religião. O que nós fazemos com a nossa religião é a religiosidade. Ou seja, a religião é neutra. A religiosidade pode ser positiva ou negativa. O fato de ser muçulmano é neutro. Você pode ter muçulmanos que agem positivamente e muçulmanos que agem negativamente. A gente anda em comunidades no Rio de Janeiro, eu vou contar uma coisa para vocês. A gente anda em comunidades no Rio de Janeiro, eu posso dizer que já trabalhei dentro de uma, tá? Então, a agremiação fica na entrada de uma outra comunidade, Morro do Salgueiro, pertinho do Turano. E eu vou contar uma coisa para vocês. Lá você anda e só encontra gente boa. 99,9% pessoas dignas, trabalhadoras, sérias, dedicadas, éticas. São as pessoas que estão lá. Agora, o Livro dos Espíritos é muito claro nesse aspecto. Ele diz assim em determinado momento. Ele diz que o mal é atrevido, enquanto que o bem é tímido. Então, mesmo tendo poucas pessoas que fazem barulho, elas fazem muito mais barulho do que tem uma grande maioria que não faz barulho. Que barulho vem de jornal. Além do que o barulho também vem da propaganda. Então a gente olha, por exemplo, uma imagem como essa e lê uma frase como essa: religião aprisiona. Não, religião não aprisiona, porque religião é neutra. Quem vai aprisionar é a religiosidade ligada a essa religião, a qualidade dessa religião. Nós, doutrina espírita, vou contar para vocês coisa que não é papo furado, tá? Estava numa casa espírita, uma irmã está lá feliz da vida, né? Tá, eu estou tão feliz porque meu marido está indo a um centro de Umbanda. No que ela disse isso, a outra companheira do lado virou e disse assim: fique tranquila, daqui a algum tempo, ele está indo ao centro de Umbanda, daqui a algum tempo, quando ele evoluir, ele virá para a doutrina espírita. Pergunta que não quer calar: quem disse a essa santa criatura que a doutrina espírita é uma evolução da Umbanda? Quem disse que a doutrina espírita é melhor do que a Umbanda? Na realidade, quem é que disse que a doutrina espírita é melhor do que o católico, melhor do que o evangélico, melhor do que o muçulmano, melhor do que o budista, melhor do que ateu, melhor do que etc e tal? Quem disse isso? Ninguém disse isso. O que faz a diferença entre as religiões, é justamente a religiosidade. Então, a verdade é a seguinte:
a religião aprisiona, a religião não aprisiona, mas em compensação, Jesus também não liberta. Pode libertar ou não, de acordo com a aplicação que a gente vai ter para os ensinos de Jesus. Por isso a importância da leitura, da escolha da mensagem da noite de hoje. Porque tem muita gente, eu vou pedir para ler de novo. Gente, isso aqui é muito lindo. Isso aqui é muito, muito, muito bom, né? Olha João falando do nosso coração. Lê devagar. Aquele que diz permanecer nele, deve também andar como ele andou. Isso. Aquele que diz permanecer nele, deve andar também como ele andou. Isso. Olha que coisa importante. Porque tem Deixa lá, gente, se precisar. porque tem gente que quando diz assim, a pessoa fala assim, né? A pessoa fala assim, eu sou bom em matemática, né? Aí, você é bom em matemática? Ah, eu sou bom em matemática. 5 vezes 5, 25, 6 vezes 6, 36, 7 vezes 7, 49, 8 vezes 8, 64. Pergunta, isso é ser bom em matemática? Pelo menos em tabuada pode ser bom. Mas, olha só, às vezes a pessoa chega e diz assim, outra que a pessoa fala, né? Às vezes os centros têm, aqui eu não vi escrito, mas às vezes os centros têm. O silêncio é uma prece. Você já deve ter visto. Então isso quer dizer que o indivíduo, quando ele está parado, bolando assim, se eu encontrar fulano, eu vou pegar uma pedra e vou jogar em cima da mesa dele. É uma prece? Ele está em silêncio, está lá ficando quietinho lá. Se eu chegar em casa e não tiver comida na mesa, ah meu Deus do céu, se eu for lá em casa e tocar aquele despertador à meia-noite, eu vou ficar doido na hora de dormir. Entenderam? Então pergunta, né? A questão, ela não reside na religião, ela não reside no conteúdo, a questão reside em saber qual é a religiosidade que você vai dar para aquela religião. É isso que é importante. Nós, espíritas, graças a Deus, temos nos esforçado para que isso possa acontecer. Não é incomum a gente parar numa fila do banco e a pessoa que está na frente, a pessoa que está atrás começar a desabafar e contar a vida. Várias pessoas já me contaram isso. Às vezes a pessoa entra, lá no Rio tem barca, trem, metrô, né, ônibus, um monte de meios de transporte. Em vários lugares a pessoa senta, a outra senta do lado. Você é espírita? Não tá, parece até que está escrito na testa. Parece que está escrito na nossa testa que a gente é espírita. A gente faz um atendimento fraterno. Acaba fazendo um atendimento fraterno, acaba indicando uma casa espírita, acaba indicando um livro, acaba indicando um roteiro para a pessoa seguir. Tamanha é a necessidade dessa aplicação prática do que a gente aprende. Diz uma historinha, não sei se vocês conhecem essa historinha. Se eu vi numa palestra, não estou me recordando quem foi que contou essa historinha. Diz a historinha do Zé. O Zé era um companheiro que trabalhava numa empresa e ele chegava e cumprimentava cada uma das pessoas dentro do ambiente de trabalho. Ele era muito simpático, o Zé, espírita, muito simpático. Bom dia, como você vai? Tudo bem? Como vai, companheiro? Tudo bem? Nisso, uma santa criatura lá no final do salão do trabalho dele vira e pergunta para ele assim: Zé, hoje vai ter tambor? Não preciso nem dizer o constrangimento do Zé. O Zé parou, olhou e falou assim: companheiro, eu gostaria de lembrá-lo que a doutrina espírita codificada por Allan Kardec não tem tambor, não tem paramentos, não tem culto, não tem ritual, não tem vela, não faz culto a imagens. E aí começou a falar todas as características da doutrina espírita. Aí o companheiro: ah, tá. Isso no primeiro dia da semana. No segundo dia da semana, o Zé chega para trabalhar: oi, como é que vai? Tudo bem? Bom dia. Bom dia, como vai? Tudo bem? Tudo bem? Bom dia. E o cara lá do fundo do salão: e aí, Zé, hoje vai ter tambor? E essa pergunta, se vai ter tambor,
foi a mesma no terceiro dia, na quarta, na quinta, na sexta-feira, na primeira semana, na segunda semana, na terceira semana, na quarta do primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, quarto mês, no primeiro ano, no segundo ano, todo santo dia o cara perguntava se tinha tambor. Até um belo dia que o Zé estava dirigindo a reunião no centro e o camarada entrou na porta do centro. Na hora que o camarada entrou na porta, entrou assim, passou pela porta, que ele olhou para o cara, o Zé gelou da cabeça aos pés, imaginando assim, se ele perguntar se vai ter tambor, eu não vou saber o que eu vou responder. O Zé abriu a reunião e foi na direção dele, conversar com ele. No que ele foi conversar com o companheiro disse: ô Zé, eu queria te contar uma coisa. Há quase 3 anos que eu te perturbo todo santo dia, se você hoje vai ter tambor ou se não vai ter tambor. Você nunca me respondeu mal. Você nunca falou uma malcriação, falou um palavrão. Nunca me dirigiu a palavra de cara feia. Eu acho que essa tal doutrina espírita deve ser uma doutrina muito boa. E eu estou passando por problemas enormes na minha vida particular. Eu queria saber o que eu posso fazer, ou o que a doutrina espírita pode fazer por mim. E aí o Zé convida ele para participar da casa espírita, conhecer a casa espírita, apresenta a palestra, todos os mecanismos, todos os elementos que a gente tem normalmente. Só para a gente poder perceber a importância de nós darmos um rumo correto à nossa religiosidade. A gente dá qualidade, a gente dá lógica, a gente dá uma... eu estou fazendo assim com a mão, vocês estão sentindo o que eu estou querendo dizer. Né? Vocês estão sentindo. Tem que dar firmeza. Dar firmeza. A gente não pode mais ser espíritas que olhamos para uma imagem e pensamos de acordo com o que a imagem traz para a gente, de acordo com o que o jornal traz, de acordo com o que as notícias às vezes traz, que nem sempre são notícias que são isentas. É isso que a gente tem que entender. Só para a gente poder perceber isso, foi feito um trabalho de movimento interreligioso lá no Rio de Janeiro, e uma companheira tinha acabado de estudar o livro que é o Espiritismo, e ela pegou e ficou assim, né? Ela não sabia, ela não cabia dentro de si. Ela falou assim: gente, eu estou apaixonada pela doutrina espírita. E lá no livro que é o Espiritismo, em determinado momento, ele fala assim: o materialismo é o maior inimigo da doutrina espírita. E aí a companheira pega e fala assim: vou naquele trabalho interreligioso, porque com toda certeza nós vamos ter irmãos ateus presentes. E aí ela vai na direção dos irmãos ateus. Ela contando, ela disse que ela chegou lá assim, né, naquela empáfia, naquela coisa assim, naquela soberba, né, toda cheia, porque quando eles começarem a falar do materialismo, eu vou mostrar o que a doutrina espírita pode fazer por eles. E aí o primeiro companheiro ateu resolveu falar: eu queria dizer a vocês que eu sou ateu, eu cumprimento todas as pessoas que eu encontro na rua, eu telefono todos os dias para meus pais, eu cuido do meu pai, cuido da minha mãe, cuido do meu irmão, da minha irmã, respeito meu chefe, respeito a minha esposa, respeito meus filhos. Ele começou a contar. Aí o segundo ateu começou a falar: não, eu sou uma pessoa que trato com o maior carinho os meus vizinhos, colegas de trabalho, e foi falando, cada um falando. Diz ela que quando ela começou a falar o primeiro, ela estava assim. Aí o primeiro falou, ela se abaixou, o segundo falou, ela foi se abaixando, o terceiro falou, ela foi se abaixando, e foi se abaixando, e aí começou a torcer para não dar hora de chegar a vez dela falar. Porque ela percebeu que eles, sendo ateus, tinham uma religiosidade muito melhor do que muitos espíritas. Às vezes, a pessoa se diz ateu e, na realidade, ele é mais cristão do que os cristãos. Por quê?
Porque na realidade, o que é interessante a gente perceber é a religiosidade da pessoa. E a religiosidade é a qualidade da religião. Então, quando a gente olha outras imagens, eu trouxe essa imagem e não mudei o texto dela. Eu não mudei o texto dela. Mas é claro que dá perfeitamente para a gente ler: esse cara não é do nosso centro, não é da doutrina espírita. Dá para ler. Ou será que ninguém nunca ouviu falar de livros que são espíritas, mas não são espíritas? Né? Esse livro é espírita? Não, ele não é espírita. Por que não é? Vamos tentar entender por que não é. Porque aí entra uma questão muito interessante. Aproveitar que está gravando, para a gente poder registrar algumas questões muito importantes, tá? Allan Kardec, no livro dos Médiuns, item 35, ele diz a ordem de leitura que deve ser feita, é uma sugestão, ordem de leitura que a gente deve fazer para entrar na doutrina espírita. Primeiro, que é o Espiritismo. Segundo, o Livro dos Espíritos. Terceiro, o Livro dos Médiuns. E quarto, a Revista Espírita. Não estranhe a ausência do Evangelho segundo o Espiritismo, do Céu e Inferno e da Gênese. Porque na realidade, a gente tem que perceber que isso faz parte do Livro dos Médiuns, que foi editado em 1861. Então, claro, por mais médium fosse o Kardec, ele não podia citar o Evangelho segundo o Espiritismo de 1864, o Céu e o Inferno de 1865 e a Gênese de 1868. Então, cabe a nós chegar e botar aqui no meio, colocando primeiro o Livro dos Espíritos, né? Primeiro o que é o Espiritismo, depois o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese e a Revista Espírita. Só que depois disso ele ainda diz assim: não se detenham apenas na leitura destas obras, leiam tudo, inclusive o que for contra o Espiritismo. Porque Kardec não queria fanáticos. Kardec queria e sempre quis pensadores, livres pensadores, para que nós pudéssemos dar o caminho, cada um construindo o seu próprio caminho, com firmeza, com lógica, com segurança dos princípios que está querendo seguir. Então, na realidade, quando alguém apresenta um livro, qualquer que seja o livro, a gente tem que pegar o livro, no nosso caso, tá? No nosso caso, que somos espíritas, pegar o livro e submeter esse livro às obras fundamentais da doutrina espírita. Aí a gente tem que fazer isso. Cada um tem que fazer essa tarefa. Para poder aí sim chegar e dizer: ó, o livro fala isso não está previsto dentro da obra kardeciana, o livro fala isso que não está previsto, fala isso que está previsto, e aí a gente vai conseguir ter uma noção do que é positivo e o que não é positivo dentro do livro. E aí a gente vai construir a nossa própria religiosidade. Só queria falar o último slide da noite de hoje, que é esse que está falando aqui, a definição do atar firmemente com qualidade, da gente poder construir a religião da melhor maneira possível. Lembrando que não é a pose que vai nos dar a religiosidade. No entanto, a pose pode ser para aquela pessoa um sinal de religiosidade. Parece incoerente, mas a diferença é sutil. Uma coisa é a gente imaginar que se a gente levantar a mão para cima, estamos obrigatoriamente em conexão com Deus. Outra coisa é imaginar que se o companheiro botou a mão para cima, ele não está em conexão com Deus. A conexão com Deus diz respeito à intimidade de cada um de nós. Se a pessoa quer fazer uma posição ou não quer fazer uma posição, isso é problema dele. A gente até pode dizer que não é necessário. Pode até dizer isso. Não é necessário, companheiro, porque se fosse necessário levantar os braços
para poder agradecer a Deus qualquer coisa, né? Está bem alto, né? Está bem alto aqui assim, tem o perigo do ventilador aqui, né? Mas se fosse necessário levantar os braços, vocês já imaginaram o que seria de uma pessoa que não tem braço? Então ela não poderia agradecer a Deus. Então, na realidade, uma coisa é a gente entender que ele está numa posição. Se ele está na posição e ele está em conexão com Deus, ninguém tem nada a ver com isso. Isso é problema exclusivamente dele, que ele seja feliz e siga o caminho dele. Cabe a gente ter a nossa postura, cabe a gente ter as nossas informações, os nossos conceitos, os nossos entendimentos e seguir em frente da melhor maneira possível. Eu queria deixar o nosso abraço, um beijo no coração de cada um de vocês e que a gente possa efetivamente dar essa religiosidade, essa qualidade extremamente positiva à nossa bendita doutrina espírita. Que Deus nos abençoe.